Vamos aqui junto com Josué e o povo de Israel a esse ato extraordinário. Hebreus capítulo 11, versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pai, nós estamos diante do Senhor e com um texto extraordinário diante de nós. Hoje o Senhor nos conclama para uma batalha que precisa que tenhamos fé. É só assim que vamos alcançar todas as coisas para as quais o Senhor tem nos chamado para pelejar. Peleja, é batalha santa, é coisa do Senhor. Então nos dá essa capacidade sobrenatural da fé, para que alcancemos o êxito que o Senhor está nos dirigindo, nos direcionando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Josué poderia ter sido notado nesta relação, o nome dele nem está aqui, mas é subentendido que essas muralhas caem na liderança de Josué e no trabalho de fé de todos os outros israelitas que estavam ali. Mas Josué, como eu ia dizendo, ele poderia ter sido notado por outros feitos, pelo menos outros 2 que foram extraordinários. Um deles a gente vai citar muito rapidamente aqui, que é o fato de eles terem atravessado o rio Jordão a pé enxuto. Uma geração antes tinha visto algo muito próximo acontecer quando Moisés abriu o mar vermelho e eles passaram. Agora, mais uma vez, porque toda aquela geração que tinha visto aquela circunstância do mar se abrindo, já estava morta aquela geração, agora um rio é quem para. E isso daqui é demais, porque eles estavam muito próximos ali daquele lugar salgado do Vale de Sitim. Eles estavam muito próximos ali daquele que é chamado de Mar Morto. Então já era o desembocadouro do Rio Jordão. O Rio Jordão já estava com o seu maior volume, porque já tinha percorrido desde o Tiberíades, vinha descendo e ganhando mais volume, estava ali próximo daquele mar salgado, daquele lugar de morte, aquele Mar Morto. Aquele lugar era o lugar de maior volume do rio, e eles atravessam aquilo, fazendo com que as águas daquele rio parem e amontoem. Irmãos, para aquela água parar e não avançar, sendo que aquela água estava continuamente sendo enviada desde suas nascentes, o milagre não foi só ali naquele lugar, foi desde lá de cima, de onde estava vindo, começando a vir água, tudo teve que parar, para que aquele rio simplesmente, e não secou o rio, a água parou no montão como no Mar Vermelho, e eles atravessaram a pé enxuto. O texto poderia ter se referido a isso, se quisesse falar sobre a fé de Josué. Podia ter falado de um outro momento também, onde eles foram passar por uma batalha, já estava escurecendo, o povo que eles estavam enfrentando era um povo perito em batalhas, quando não havia muita iluminação. Então Josué dá uma ordem que nunca mais houve, diz a Bíblia, nunca mais houve alguém que dissesse o que disse, e Deus simplesmente assinasse. Josué pôs o valor no cheque, Deus assinou, foi algo absurdo. Ele disse para o sol: para onde você está desse lado, e falou para a lua: para onde você está desse lado. E enquanto aquela batalha não acabou, o dia não terminou também. Foi algo extraordinário, nunca houve isso na história, e nunca mais também houve uma situação como essa. Podia ter notado essas 2 circunstâncias, e nós ficaríamos aqui nos deleitando nesse milagre, mas o milagre notado foi um milagre que foi, obviamente, com a direção, a liderança de Josué, mas com a participação do povo, essa nova geração que estava chegando ali diante dessa terra prometida. Vocês conhecem a história? O povo estava vivendo no cativeiro ali
morando no Egito, sendo escravizados por Faraó, torturados, maltratados, Deus levanta Moisés para que eles saiam daquele lugar, porque eles haviam prometido uma terra que manaria leite e mel. Moisés os conduz pelo deserto durante 40 anos. Eles andam por aquele deserto, acontece muita coisa, e aquele povo que saiu do Egito era um povo duro e rebelde. Por conta disso, todos eles morreram no deserto. Todos os que saíram do Egito morreram no deserto. Sobrou 2: Josué e Calebe. Só, de todos. E eu disse semana passada, pelo menos 2 milhões é o número de pessoas que saíram do Egito. Morreu isso tudo de gente, porque essa contagem parece uma contagem absurda, mas morreu no mínimo 1.200.000 pessoas, porque 600.000 eram de homens acima de 20 anos, na idade de guerra, e morreram as suas esposas. E os que entraram na terra prometida foram aqueles que nasceram no meio do caminho, tanto que os que entram na terra tinham em torno de 20 anos, não tinham mais que isso, porque eles não viram tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Mas agora, diante dessa grandiosa cena, Deus os chama para que eles entrem na terra prometida, para que eles conquistem aquilo que Deus lhes havia dado. E aqui eu já quero começar fazendo um parêntese, uma questão pessoal para a vida de vocês. Muito embora Deus já tenha lhes feito algumas promessas, é necessário que vocês as conquistem. Deus disse que seria de vocês, mas vocês vão ter que lutar para conquistar essas coisas. Deus não vai dar as coisas de mão beijada, porque vocês sabem que nós não sabemos aproveitar coisas de mão beijada. Esse povo recebeu a promessa da terra e eles tiveram que conquistar a terra. É óbvio que eu poderia aqui me dedicar em falar para vocês a respeito das batalhas da vida de vocês que vocês precisam vencer, das muralhas que vocês têm que derrubar diante de vocês, mas eu acho que as mensagens anteriores já deram um argumento suficiente para vocês saberem lidar com essas coisas. Pelo menos a mensagem anterior, com certeza, deu esses argumentos. E hoje vou falar sobre uma coisa muito específica que o Senhor me tocou para que eu ministrasse ao coração de vocês. É que nós precisamos de fé para pelejar e para conquistar as batalhas do Senhor. Uma coisa são as nossas lutas, as nossas batalhas, outra coisa são as batalhas do Senhor. Uma coisa é conquistar coisas em nosso nome, coisas que sonhamos, coisas que projetamos, coisas que sonhamos. Outra coisa é batalhar as batalhas do Senhor, coisas que o Senhor tem sonhado e colocado no coração de cada um de nós, ou de algum de nós, para que alcancemos essas coisas e vejamos aquilo que é a vontade de Deus. Para essa circunstância, o desejo de Deus para aquele povo era que eles tivessem uma terra para se estabelecer enquanto nação, viver de acordo com a lei de Deus e ser um luzeiro no mundo, uma referência para o mundo, de um povo que anda em obediência a Deus e cultua o Deus verdadeiro. Mas eu tenho entendido, irmãos, que nós aqui agora, neste ano, temos também algo que o Senhor tem nos dado para fazer. Vocês que têm nos acompanhado já há mais tempo, têm me ouvido falar daquilo que Deus tem nos dado enquanto direção. Deus nos chamou para uma obra grandiosa nessa cidade de Sumaré. Deus nos chamou para mudar a história dessa cidade. Deus não nos chamou só para estarmos numa igreja, frequentando e cultuando final de semana após final de semana. Deus nos chamou para mudar a história dessa cidade e para nos tornarmos referência para tantas outras igrejas nesse país. Eu sei que isso é algo grande demais, aparentemente, absurdo, mas isso não é obra de homens, irmãos, isso é obra do Senhor. E a questão é a seguinte: aonde estão os soldados do exército do Senhor neste lugar, que vão pelejar essa peleja, que vão conquistar em nome do Senhor aquilo que o Senhor tem quisto? Nós temos que passar por várias etapas até concluirmos aquilo que é a vontade de Deus para nós, bem como o povo de Israel também precisou passar por diversas fases, por diversas coisas, até que fosse completamente estabelecido. Pelejaram, batalharam diversas batalhas, o Senhor lhes deu vitória, porque o Senhor estava com eles, e da mesma maneira, nós também seremos vitoriosos, porque o Senhor está conosco, aleluia.
A questão então que está posta aqui é que nós devemos batalhar as batalhas do Senhor. E por que Jericó? Porque Jericó foi a primeira conquista do povo. Jericó foi o primeiro lugar que eles conquistaram. Eles já estavam andando ali pelas mediações da terra, eles vão chegando de mansinho, eles passam da terra de Israel, vão até a terra de Moabe. Dali da terra de Moabe eles andam um pouquinho mais para frente, ali naquela região ainda tem o Monte Nebo, e ali Moisés morre e passa as últimas instruções, está o Deuteronômio ali, o livro de Deuteronômio, passa as últimas instruções para o povo, e dali eles estão de frente para Jericó, apenas antes tendo que passar pelo rio Jordão. Eles estão ali diante, e eles vão entrar para aquela terra, mas antes de entrar, alguns dos povos, algumas das tribos, duas especificamente, pedem para ficar naquela região que eles estavam, antes do rio Jordão, lá do leste. Pedem para ficar ali porque eles eram criadores de gado, e aquele lado era bom para pastagem, e eles pedem, queremos ficar por aqui. Então Ruben, Gade e uma meia tribo de Manassés se estabelece, se você olhar no mapa, do lado direito, a leste do rio Jordão, sem batalha, sem nada. Mas toda a terra de Israel ainda precisava ser conquistada. Então eles se juntam para atravessar aquele rio e fazer algo gigantesco. Mas foi necessário que eles se posicionassem com fé para fazê-lo. Você vai encontrar isso no livro de Josué, desde o capítulo 1, obviamente, mas se você for andando mais para frente, lá no capítulo 6, é que começa, propriamente dito, a nossa história. Nós somos incitados hoje a ter a fé como tiveram aqueles, para que nós possamos conquistar em nome do Senhor. E essa fé vai nos permitir duas coisas, grave no seu coração em nome de Jesus. Primeiro, ver o poder do Senhor em ação. Quando nós temos essa fé, nós vemos o poder do Senhor em ação. Vocês conhecem a história? Josué, junto com todo o povo, rodeiam, sem fazer nada, só andando e tocando trombeta, andam em torno da cidade, do muro, era uma cidade murada, andam em torno dessa cidade, e simplesmente por fazer isso, aquele muro vem ao chão. Eu fiz muitas pesquisas a respeito de possíveis coisas que ocasionariam este fato. Alguns historiadores disseram que talvez tenha sido um terremoto que destruiu aquilo tudo. Outros vão dizer que foi uma questão acústica, quando o povo começa a gritar junto com aquela trombeta tocando, pegou a vibração daquela matéria que era o muro, potencializou aquilo e derrubou. Talvez você fale, nossa, mas isso é uma coisa impossível. Não, cientificamente provável que uma coisa dessa aconteça. Um cantor tenor consegue quebrar um copo, por exemplo, chegando numa frequência específica. Cientificamente comprovado que seria possível. Mas nós sabemos que não foi nenhuma dessas coisas. Sabemos que tem uma mão de Deus por trás disso tudo. Capítulo 6, versículo 2 do livro de Josué, Deus diz assim para Josué: eu entreguei na tua mão a Jericó. Deus já dizendo o que haveria de fazer. E antes de Josué chegar em Jericó, antes dele fazer o que ele tinha que fazer, ele tem um encontro extraordinário. Dá um pulo lá, vamos ficar mais lá na área do livro de Josué, vai lá comigo. Josué capítulo 6. Mas antes eu quero ler uns últimos versículos do capítulo 5. Ô Japa, põe uns 60 graus abaixo de zero para mim aqui, que eu quero pular aqui hoje. Obrigado, Japinha. Eu quero ver sair fumaça desse negócio, quero ver vir gelo aqui, ó. Quero solta os pinguins lá que estavam lá no fundo, solta para eles ir dançando aqui na frente enquanto isso. Que coisa extraordinária Deus vai fazer hoje aqui entre nós. Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua, ou desembainhada. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não,
sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalçai ou descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é santo. E fez Josué assim. Sabe esse príncipe do exército de Deus aqui com essa espada desembainhada? Esse personagem é um anjo de Deus que vez ou outra apareceu no Antigo Testamento. E toda vez que esse personagem apareceu, e desse jeito, não só apareceu esse anjo, do príncipe do exército de Deus, como com a espada nua ou sem a bainha, já pronta para a batalha, com ela na mão. Eu vou citar 2 casos em que esse anjo apareceu. Primeiro, Números capítulo 22, do versículo 23 ao 33. Um homem, um profeta chamado Balaão, está sendo pago por um rei inimigo para amaldiçoar Israel. E ele vai tentando fazer isso. E ele está com a mula dele, a jumentinha dele, andando a caminho. Esse anjo para no meio do caminho porque ele é contra Balaão. Porque Balaão está indo para fazer o que é contrário ao Senhor. O profeta Balaão não viu o anjo, mas a jumenta viu. E a hora que essa jumenta viu, ela mudou de curso, ficou com medo e mudou de curso. E o Balaão taca bater nesse bicho. E o anjo para de novo na frente daquela jumenta, daqueles 2. O profeta não viu, mas a jumenta viu de novo. E eles estavam num corredorzinho, muito apertado, porque era uma plantação ali aquele lugar, e tinha um corredor feito para alguma circunstância, e aquela jumenta vendo aquele anjo, ela não tinha para onde correr. Porque ela já desviou, já agachou debaixo do profeta e só apanhou. Ali, ela se espremeu no canto da parede de medo, mas se espremeu com tanta força que ela estava esmagando o pé do profeta. Aí o profeta desceu e bateu, mas esmurrou, coitado da bichinha. Até que Deus fez algo. Deus abriu a boca da jumenta e a jumenta começou a falar com ele: eu não te sirvo a vida toda? Algum dia eu fiz um negócio desse? Por que agora você não nota que tem alguma coisa acontecendo? E Deus permitiu que os olhos de Balaão fossem abertos, e ele viu esse anjo com a espada desembainhada diante dele. E o Balaão quase morre de infarto ali. E o anjo fala: eu vim contra você, porque você está contra as coisas de Deus. Aí você fala: mas e daí? Então eu vou te citar um outro caso que aconteceu muito tempo depois. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, do verso 13 ao 30. O rei Davi está com o coração orgulhoso, está se achando importante, e começa a fazer o censo no meio do povo, levanta informação de quantos homens ele tinha para a guerra, para se exaltar no seu exército e para saber o poder que ele tinha na mão. Ao invés de ter confiado no Senhor, como ele confiou sempre, agora ele estava confiando na sua força e no seu exército. E por que ele fez isso? Deus se irou contra Davi. Aí você fala: nossa, mas por causa de uma coisa boba? Davi não era qualquer um que nem a gente não. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que Deus fazia coisas extraordinárias. Deixa eu te dizer uma coisa: a quem muito é dado, muito é cobrado. Davi não foi pouca coisa. Você quer viver coisas extraordinárias de Deus? Não se esqueça que vem cobrança pesada para o teu lado, tá? E estava lá Davi fazendo esse censo, e Deus se levanta. Deus se levanta contra Davi. E de repente Deus envia um anjo. Esse anjo com a espada desembainhada. 20 e tantas mil pessoas morreram no meio do povo. E o anjo falou: eu vim para destruir Israel inteiro. O Davi correu e falou: não, para que eu pequei. Para que eu pequei, eu vou agora fazer um sacrifício, pedindo perdão a Deus pelo que eu fiz. E só por isso Israel inteiro não é dizimado, mas já tinha morrido mais de 20 mil pessoas. Mas e daí? Então tá bom. Isaías capítulo 37, versículo 36. Vou ler esse versículo, porque é só um versículo. Isaías 37, 36.
Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Se você ler o contexto aqui, é o mesmo anjo com a espada desembainhada. Esse anjo aqui é um anjo de guerra do Senhor. É que a gente não tem ideia do que acontece nas regiões celestiais. Eu fico só pensando o seguinte: tem situações em que a Bíblia fala que tem miríades chegando. Só que um anjo só, porque taca a espada de fora da bainha, morre 30.000. O que um exército faz? Não consigo pensar, um estrago que isso pode acontecer. O que eu sei é o seguinte: Josué, antes de entrar naquele lugar, ele é confrontado por um anjo, esse anjo, que chega diante dele e fala com ele. Deus ali estava dando uma garantia para Josué, porque Deus tinha dito: eu já entreguei Josué nas tuas mãos. E quem é que chega? Esse aqui, ó, o agente secreto do céu. Chega o 007, o James Bond do céu chegou com a espada. Vocês acham que aquela muralha caiu porque deu um terremoto? Vocês acham que aquela muralha caiu porque aquele povo deu um grito e mexeu com a frequência do som e pôde derrubar aquela muralha? Irmãos, aquilo está escrito, está com todas as letras aqui o que aconteceu. Deus pelejou aquela batalha e aquela muralha caiu porque Deus a derrubou. Sabe uma coisa extraordinária? Os escavadores encontraram essas muralhas. Encontraram os restos dessa muralha. E sabe qual era a disposição dessa muralha? Porque ela não era feita de uma camada só. Eu acredito que vocês conheçam a história, então não estou me atendo a contar toda a história. A muralha era muito extensa, ao ponto de, em alguns lugares que era mais extenso do que o normal, como se fossem torres, construíram casas em cima dessa muralha. Casas, gente morava ali. Era muito extensa, ao ponto de passar carro, e não é carro como o nosso, é carruagem, mão dupla, sinaleiro, faixa de pedestre, tinha tudo ali, naquela muralha. Eram muros construídos, um paralelo ao outro. Quando este muro foi encontrado, as suas ruínas, percebeu-se um detalhe muito interessante, que esses muros não caíram de fora para dentro, caíram de dentro para fora. A disposição daquilo foi assim, ó, tem encontrado, não é assim, historinha, não, está lá, os arqueólogos encontraram esses muros, uma parte caída em cima da outra, só que de dentro da cidade para fora. Quem é que tinha entrado dentro daquele lugar antes para derrubar tudo aquilo? Foi o próprio Senhor. Quando nós temos uma fé, como essa fé, nós passamos e temos a graça de ver o Senhor em ação. Talvez você ainda não viu o teu Senhor agindo, mas eu quero te incentivar a ter uma vida de fé, para você ver o braço forte de Deus agindo nas situações. A lógica seria um exército vir com ariete e bater com troncos, jogar pedras até derrubar aquele muro. Não precisou, de dentro para fora o anjo só desembainhou a espada e aqueles muros vieram abaixo. Aleluia. Segundo, essa fé para conquistar em nome do Senhor nos permite agir corajosamente em triunfo. Porque uma coisa é você agir corajosamente, outra coisa é você agir corajosamente em triunfo, vencendo. Nós pelejamos muitas batalhas e as nossas batalhas nós não vencemos. E esse mesmo erro nós não podemos cometer quando diz respeito às batalhas do Senhor. Mas quando nós temos essa fé, nós agimos corajosamente, mas em triunfo. Eles entraram na cidade, eles sitiaram tudo, venceram, queimaram aquela cidade, capítulo 6, versículo 24 mostra, e eles não tiveram medo, não melindraram, foram fortes e corajosos, tal qual Josué foi chamado para ser. Deus começa a dar uma capacidade para o seu povo fazer o que não pode e ser o que não é. Essa fé transforma pessoas melindrosas e medrosas em pessoas valentes e corajosas. Nós precisamos desse tipo de fé para ver essas coisas. Agora, uma pergunta
sábia seria: o que eu preciso fazer para ter esse tipo de fé? Porque eu disse semana passada que a fé, ela pode ser mudada. Nós podemos ter uma fé tímida, nós podemos ter uma fé pequena, que é a fé que Jesus não quer que tenhamos, e nós podemos ter uma fé que é expansiva, que cresce. Falei semana passada. E hoje eu quero explicar a vocês como nós podemos ter esse tipo de fé, que é desenvolvendo-a ao longo das circunstâncias que Deus coloca diante de nós e que são preparatórias. Sabe uma coisa, irmãos? Nós vivemos a nossa vida desapercebidos do que Deus está fazendo paulatinamente, cotidianamente, o tempo todo na vida da gente. E a gente vai viver na vida como se fosse só uma sucessão de acontecimentos bons e ruins, coisas aleatórias. Nós vivemos com a nossa mentalidade muito grega do acaso. Nós vivemos a nossa vida pensando que as coisas acontecem e que não há conexão entre coisas e coisas, como se isso fosse simplesmente a vida. Coisas acontecem, coisas boas e coisas ruins. Mas quando você se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero pelejar as suas pelejas, quero batalhar as suas batalhas, você precisa compreender que ao longo da sua vida, essa fé vai sendo desenvolvida através das circunstâncias que Deus vai colocando e permitindo que aconteça, porque elas são circunstâncias preparatórias. Eu vou falar uma série de circunstâncias que aconteceram antes desse evento aqui, que os prepararam para esse tipo de fé. Primeiro, eles tiveram uma compreensão sobre o destino específico que Deus tinha para o povo. Olha só, seria uma idiotice chamar o povo para invadir Jericó se eles não tivessem ideia do que eles estariam fazendo lá. Deus não falou assim: entra e acabou. Deus estava dizendo o seguinte: desde lá de trás de Abraão, eu dei uma terra para vocês. Depois Deus ratifica: dei uma terra para vocês. Depois faz promessa de novo: eu vou dar esse povo nas mãos de vocês, porque eles me desobedeceram, e eu os retirarei dessa terra. Essa terra é de vocês. Esse povo tinha consciência do destino que Deus estava traçando para eles, que era um destino de conquistar aquela terra, para ser um instrumento de Deus no mundo, luzeiro no meio das trevas. Eles tinham consciência do chamado de Deus para conquistar aquela terra e do que deveriam vir a ser. Isso é o primeiro elemento. Se algum de vocês aqui, eu sei que alguns já acreditaram que Deus tem chamado a nossa igreja para ser um instrumento de Deus na cidade de Sumaré. Eu sei que para alguns parece só uma mentalidade otimista da minha parte, mas segura até o fim dessa pregação e você vai ver a paulada que Jeová vai te dar nas costas hoje, porque você foi incrédulo. Segura. Mas eu sei que alguns aqui não têm essa consciência ainda de quem nós somos. Alguns que estão aqui agora, alguns dos que não vieram aqui agora, não tem consciência de quem nós somos no plano de Deus. Sabe quem nós somos no plano de Deus? Nós somos a igreja do Nazaredo, do Portal Bordon, que Deus está levantando para mudar a história dessa cidade. Nós não somos qualquer igreja que abriu aqui nessa cidade. Nós não somos só uma igreja que por acaso, por uma coincidência, um homem tinha um salão e tinha alguém pregando, e simplesmente as coisas aconteceram. Tem um destino traçado e que nós devemos querer, a partir de uma consciência, devemos querer entrar nesse destino. Segundo, essa fé é desenvolvida com circunstâncias preparatórias, como nos pequenos acontecimentos incomuns. Isso vai demonstrando o que Deus está fazendo, mas a gente não vai reparando. Há acontecimentos incomuns. O capítulo 2, do verso 1 ao 24 lá de Josué, conta a história de que 2 espias foram enviados para ver a terra. Fica ligado nisso que eu estou falando, gente. Isso aqui é revelação da parte de Deus. Isso é mistério, hein? Tem 2 espias entrando na terra. Eles entram nessa terra, acham uma casa que possivelmente era uma casa mesmo que as pessoas passavam e dormiam. Esqueci o nome desses, como se fosse um hotel, né? O motel norte-americano, que é de beira de pista. E lá, por ser esse tipo de casa, como? Uma hospedaria, obrigado. Por ser essa hospedaria, também, porque os viajantes já estavam lá, era uma casa de prostituição.
tinha prostitutas ali, como era o caso de Raabe. Esses homens vão para essa hospedaria, se encontram com essa Raabe, contam a história para Raabe do que está acontecendo, só que o rei de Jericó fica sabendo que eles chegaram e manda a gente lá para matar eles. Eles iam morrer, esses 2 espias, que foram enviados para ver a terra. A Raabe, movida por fé, vou pregar sobre ela semana que vem, se Deus permitir. A Raabe, movida por fé, esconde esses homens, protege, mente na cara dura e salva a vida desses homens. Esses 2 homens não são mortos, são protegidos dentro da cidade por uma situação muito estranha que não acontece normalmente. Por que aquela mulher protegeu aqueles espias? Ela era de Jericó, aqueles 2 caras estavam vindo para destruir a cidade. Era hora dela falar assim: vou esconder vocês, guarda, vem aqui. Tem 2 caras que eu escondi lá em cima, eles vieram para acabar com a nossa cidade. Mas tinha um plano de Deus acontecendo ali, numa coisa muito esquisita. Então deixa eu aplicar isso daqui para a nossa igreja. Um dia estava eu, alguns de vocês não sabem disso, estava eu lá na minha casa, fazendo culto na minha casa, porque eu tinha no coração o desejo de evangelizar os meus vizinhos. Eu era da igreja Nazaré de Nova Odessa. Estava lá. E alguns irmãos, Sônia, cadê a Sônia? Eu vi. A Sônia tem lá nessa época, né, Sônia? A Sônia é dessa época. Sandrinha, eu lembro, Romanos 8, 28, né? Você lembra dessa cena? Nós estávamos lá, Carlão, Lauren, o irmão Ciro, a Cida. Deixa eu olhar daqui se eu posso me perder. Eu não lembro quem mais que estava indo nessa época lá na minha casa. E nós fazíamos culto que eu queria evangelizar os meus vizinhos, e não cabia mais na minha sala. Começamos a fazer na garagem da minha casa. Aí o Bicudinho tocava meia-lua. A Laís ajudava até no projetor, que a gente ganhou um projetor para colocar as letras. Mas não tinha intenção de virar a igreja. E eu tocava violão, a Aline cantava, eu pregava, era isso. Aí um dia eu deixei o portão aberto, porque alguns dos nossos irmãos, olha, eu tô aqui quase com a certeza de que foi a própria Sandra que falou: vai um casal de amigos nossos, você os recebe. Pode ser que não foi você, mas eu lembro que alguém falou: vai um casal de amigos nossos, você os recebe? Eu falei: claro, e o portão ficava aberto. Aí eu vi que parou um carro vermelho, uma Kangoo vermelha, encostou, parou quase no meio da rua, encostou. Aí desceu um cara da Kangoo, entrou no portão, sentou na última cadeira. Eu falei: eu não sei se esse homem é crente. Fiz até apelo no final, mas dentro do carro ficou alguém. Esse alguém que chegou era o César, está lá no fundo lá. E a Michele estava lá dentro do carro com o Dani, né? Dentro do carro lá. Chegou e contou a história. Eu fiz um voto há uns anos atrás, e um dos meus salões eu queria dedicar para a obra do Senhor. De oferecer para o meu pastor, ofereci para outros pastores, eles não tiveram interesse. Falei com o meu cunhado, que é pastor lá do Tocantins, ele me instruiu o que eu tinha que fazer, que eu ia achar uma casa aqui no bairro que ia estar pregando, e era para oferecer a chave. E eu fiquei até assim: como assim? Que história é essa? Aí eu falei: eu preciso falar com o meu pastor. Aí ele ficou bravo, porque todo mundo estava falando não para ele. Ele deixou a chave, deixou o telefone e falou: depois você me liga. E foi embora. E a gente não se conhecia, a gente se conheceu esse dia. E aí ficou um olhando para a cara do outro: como assim? Que coisa estranha é essa? Que coisa esquisita. Eu liguei: pastor Getúlio, aconteceu assim, um homem acabou de deixar a chave. O que o senhor vai fazer? Ele falou: eu? Foi na tua casa levar a chave para abrir uma igreja? Você vai pastorear lá. Eu falei: você é doido, pastor? Não tenho chamado para essas coisas não. E a gente está aqui, gente. Mas teve um sinal estranho ali. Quantas igrejas você conhece que começou desse jeito? Com um negócio esquisito assim. De um homem que falou: eu vou dedicar um salão para o Senhor. E de alguém que estava ali simplesmente fazendo a obra, e de repente as coisas acontecem. Aqui eles viram um acontecimento incomum, e nós também vimos. Terceiro, os milagres ao longo do caminho. Antes de entrar em Jericó, eles abriram aquele rio Jordão. Eles atravessaram o rio Jordão. Isso foi um milagre extraordinário. Irmãos, eu quero desafiar qualquer um de vocês aqui a falar que o que tem acontecido com a nossa igreja nesse último ano e meio, se não é milagre total de Deus aqui. É ou não é, gente? Nós estávamos no outro salão e falamos: vamos
Deus falou que vai crescer, que agora o negócio vai acontecer, temos que achar outro lugar. Aí uma das respostas era: mas nós não temos condições de pagar um aluguel. Essa era uma das palavras: nós não temos condições de pagar um aluguel, mas a gente vai, Deus vai dar graça. Aonde? Estava eu, Moisés e o Anardino, 3 horas da manhã, conversando e orando, na igreja, 3 horas da manhã. E aí aonde? Aí eu falei: olha, tem um lugar que eu passo fazendo caminhada, que é legal, todo de vidro, bem na avenida ali, pode ser ali, vamos lá agora para a gente ver. Paramos aqui 3 horas da manhã, olhando no vidro assim, ó. Não tinha isso o filme? Cara no vidro. E já começamos a falar: lá em cima a gente vai fazer tantas salas, a gente fecha aqui com a parede, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Amém, 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 amém. Dia seguinte ligo na imobiliária: eu quero alugar o salão. Estava uma placa de aluga aqui: quero alugar o salão. Disseram: o salão já está alugado. Como assim? Já está alugado. Mas está a placa ainda, mas o pessoal não mudou, mas já está alugado. Eu falei: puxa vida. Aí eu mandei mensagem no grupo, estava nós 3 no grupo, mandei: olha, o pessoal já alugou. Aí o Anardino respondeu assim: quem alugou, desaluga. Quem alugou, desaluga. Eu falei: amém. Passado 12 dias ou 15 dias, a placa de aluga que ainda, liguei na imobiliária. Eu falei: e aí? E o pessoal do salão? Não vai mudar para lá? Aí falaram: você acredita que eles desalugaram? Nem existe essa palavra, irmãos. Deus foi pondo até palavra na boca do povo. Desalugou. Então segura que o salão é nosso. Aí eles queriam 6 mil reais. A gente não podia pagar isso. Não dá. Foi o seguinte: eu pago 4. Deixa eu falar com o dono. Fala lá. Aí falou com o dono: tá bom. Mas nos primeiros meses eu quero pagar 3,5. Porque a gente vai gastar fazendo umas coisas lá. Aí ele não vai deixar. Mas fala. Não, mas tem uma fila de gente para alugar, ele não vai baixar. Fala. Aí ela me ligou e falou assim: você pode vir para pegar o contrato? Tem parede aqui, parede lá dentro, tem coisa, som, tem isso aqui. Tem 85 mil reais investido aqui, que não vem um centavo do bolso de vocês. Tudo que Deus levantou, a gente falou assim: eu vou dar, eu vou abençoar, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Se vocês acham que não teve rio parando para a gente atravessar a pé aqui. Quarto, na exigência de uma aliança mais íntima, capítulo 5, do verso 2 ao 9, é o que está posto aqui. Deus chama o povo e fala: agora esse povo todo tem que circuncidar, porque eles não são circuncidados. Quem circuncidou já morreu, esse povo não está circuncidado ainda. Detalhe: eles já tinham mais de 20 anos aqui para circuncidar. Irmão, você sabe o que é circuncidar? É tipo uma operação de fimose. Fica só um anelzinho assim que sobra. Uma aliança. De todos os meninos. Isso é feito com o menino judeu com 8 dias de nascimento. Todo judeu, no 8º dia de nascimento, circuncida. Mas o bebezinho está com as pelinhas, fácil de fazer tudo ainda. Mas pegar uns marmanjos para fazer isso, irmão, e não tinha anestesia, não tinha bisturi de precisão, era na pedra. Pega a pedra afiada, segura ele aí agora. Quantos dias para recuperar esse trem? A aliança, Deus está falando: esse povo está impuro, tem uma vergonha aí, esse povo saiu de lá, não fez isso no meio do caminho. Cadê a aliança comigo? Quero intimidade, quero aliança, quero que esse povo ande comigo. Que mais? Quinto, na celebração comunitária da salvação, capítulo 5, versículo 10, e aí eles celebraram a Páscoa. O que é a Páscoa, irmãos? Senão a nossa ceia, nosso tempo de comunhão, de culto em comunidade. Sexto, na experiência das formas de cuidado de Deus com o seu povo, capítulo 5, verso 11 e 12. Verso 11 e 12, o que fala? O povo, depois que faz tudo isso, eles já estavam para entrar na terra prometida.
Eles colhem as colheitas que estavam semeadas ali na beira do Jordão, e comem, fazem pães, colhem os cereais, fazem todas as coisas e comem. E quando eles comem aquela comida, para de cair o maná do céu. Parou de cair o maná. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: existe tempo para cada uma das coisas. Existe tempo em que você não pode fazer nada, ou Deus não quer que você faça nada, e você vai colher maná. Ele vai dar todo dia o pão. Você fala, não sei de onde está vindo, não sei de onde está vindo, mas vem. Agora tem um tempo que é para você comer da colheita da promessa de Deus sobre sua vida. Eu sei que muitos aqui querem ver o milagre de todo dia ter o maná. Eu quero, em nome de Jesus, que o maná da sua vida seja por pouquíssimo tempo, para que você desfrute das promessas de Deus para você. Porque maná é provisão escassa e só o mínimo necessário para você viver no tempo do deserto. Saiu do deserto, irmão, é terra prometida, é plantar e colher. Detalhe, essa primeira colheita deles aqui não foi nem eles que plantou. Eles colheram o que outros plantaram. Está segurando mistério para a sua vida aí, irmão? Mas tem mais. 7, no encontro arrebatador que nos condiciona a humildade. O capítulo 5, do verso 13 ao 15, eu já falei para vocês. Quando eles se encontram com esse príncipe do exército de Deus, o príncipe exige algo deles. Exige, fala assim, dele aliás, tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. Foi a mesma coisa que Moisés ouviu lá atrás. Moisés, desconstrói. Moisés, pé no chão. Moisés, humildade. Moisés, saiba quem você é. E agora é a mesma coisa, Josué. Eu falei que agora eu estou contigo. Você é medroso, eu estou te dando coragem, estou te dando fé, mas tira a sua sandália, põe seu pé no chão. Você não pode esquecer quem você é no percurso. Não esqueça quem você é. Você é pó. Põe o seu pé no pó e lembra de onde você veio. Lembra o que você é. Não esquece em momento algum, porque daqui para frente você vai ver coisas tão extraordinárias que, se você esquecer disso um minuto, você se perde. Irmãos, isso Deus está tratando a gente. E aqui eu posso falar especificamente na minha vida. Como Deus está fazendo arrancar a sandália, privando a gente de tudo, para falar assim, sou eu, Deus, que cuido de você. Eu é quem te sustenta em cada minuto dessa tua vida. Então não ache nada ao seu respeito, porque se qualquer coisa acontece na tua vida, sou eu que estou fazendo. A prova disso, Deus não me deixa fazer o que eu tenho capacidade de fazer, para Ele provar para mim que o que me acontece é dEle. Eu sempre tive os meus orgulhos, as minhas coisas. Os mais antigos me ouviram falar de tanto isso. Jamais teria um carro novo assim, não sei o que lá, jamais, e não sei o que. Eu quero conquistar tudo, quero lutar, quero batalhar, quero comprar com meu dinheiro. Aí Deus falou, agora você não tem mais dinheiro, acabou. Não, porque eu tenho a segurança, eu estou na minha casa. Agora você não tem mais sua casa, acabou. Não, mas eu ainda tenho meu salarinho. Agora você não tem mais nada. Você vai fazer um voto, você abre mão do seu salário. E agora, você vive do quê? Vive do que Deus dá. É milagre todo dia. É assim, se o pai me der, eu tenho. Se o pai não me der, eu não tenho. Mas como ele é pai, eu estou tranquilo, porque o pai não vai deixar faltar para o seu filho. Então eu estou descansado nisso. Estou descansado nisso. E todo dia que isso acontece, é arrancando a sandália do pé, pondo o pé no chão e falando, o Senhor é Deus e eu não sou nada. Não sou nada. Porque quando a gente for o que tem que ser, quem tiver com a gente tem que entender quem é no processo. Quem é Deus e quem somos nós. A glória é toda de Deus. Gente, isso aqui não é coisa pequena. Não é coisa pequena. E qualquer um pode se perder no meio do processo pela glória do que será. Mas o que Deus está nos chamando para fazer é, tira as sandálias dos seus pés. Saiba quem você é, porque a glória é toda minha. Amém? Vamos lá. Quando essa fé se torna uma fé para conquistar em nome do Senhor, ela desenvolve 3 características na pessoa. Primeira, disposição para obedecer imediatamente. Quando você tiver essa fé da que eu estou falando aqui, você vai ter uma fé que vai te levar a obedecer imediatamente. Capítulo 6, do verso 3 ao 7, vai falar a respeito disso. Deus fala assim, Josué, é o seguinte, agora você vai
juntar as pessoas e você vai fazer assim, 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 assado. Josué fala, agora. Ele sai, já chama o povo, já reúne o povo e começa a fazer. Por que ele começa a fazer? Porque ele não tem dúvida que aquilo é verdade, que aquilo é o que tem que ser feito. Esse padrão de fé nos leva a uma disposição de obediência, mas de uma obediência imediata. Alguns dos irmãos da nossa igreja estão sendo tardios, estão com muita morosidade, estão demorando. O negócio já está acontecendo, irmãos, o milagre está aqui já. As coisas já estão acontecendo e alguns irmãos estão, não, calma pastor, calma, eu tenho que me ajustar, eu tenho que arrumar minha vida, eu tenho que acertar as coisas, eu tenho que fazer isso. Não tem calma, vocês não estão entendendo? É agora, vamos atravessar esse Jordão, vamos entrar em Jericó, não tem tempo para fazer outra coisa. Não, mas sabe o que é? Deixa que eu preciso enterrar o meu morto, eu preciso fazer isso, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Nós temos uma obra, uma batalha diante de nós, e nós precisamos dos soldados prontos. Segunda característica, disposição para obedecer continuamente. Do verso 8 ao 21, vai falar a respeito do que eles fizeram. Porque eles não obedeceram só um dia, não foi aquela empolgação do dia, eba, vamos fazer, vamos acontecer. Não foi empolgação de um dia. Eles tiveram, preste atenção nisso, eles tiveram que rodear aquela cidade por 6 dias, tocando trombeta, naquela especificação certinha. E mais um 7º dia, eles tinham que rodear a cidade, não estamos falando rodear um bairro, um quarteirão, gente. Rodear a cidade, agora no 7º dia, 7 vezes. Você imaginou essa cena? Todos os inimigos em cima do muro, olhando para fora, e você só andando, sem fazer nada. Os sacerdotes na frente tocando a trombeta, e você só ali, ó. E os inimigos olhando. Primeiro dia. Segundo dia, o povo, qualquer hora esses caras vão meter flecha na gente aqui, vão matar a gente, eles vão pular desse muro, eles vão acabar com a gente. Só ali, ó, obediência. Falou para ir, é o primeiro, é o segundo, até o 7º dia. A nossa igreja é uma igreja que não mantém constância na obediência. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu queria muito que todos os irmãos estivessem aqui da igreja. Um dia, muito tempo atrás, alguns vão se lembrar, nós vimos um problema, uma deficiência muito grande da nossa igreja. A nossa igreja não é uma igreja que abençoa financeiramente. Nossa igreja é uma igreja de pessoas avarentas. A maioria de nós. Nós não tínhamos condições de arcar com o custo de existirmos. Fizemos uma reunião e eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, a gente para, cada um vai para o seu lado, cada um caça. Aí teve comoção na igreja. Aí os irmãos, vamos contribuir. Enfiaram a mão no bolso, vamos começar a abençoar. Porque não estamos dando dinheiro para pessoas, estamos fazendo coisas por nós. E começaram a contribuir financeiramente. Mas esses movimentos da nossa igreja duram 2, 3 meses no máximo. Já acabou. A Vivian nossa tesoureira, já mandou uma mensagem. Você viu o quanto que veio de conta de luz agora por causa do ar-condicionado? Eu falei, mas não desliga nenhum aqui. Não vai desligar nenhum, esse povo tem que aprender a contribuir, né? Vamos pagar as contas. Que conversa fiada é essa? Aí cada um dá a sua desculpa, dá o seu passinho para trás, e a nossa igreja de verdade, eu vou falar assim com respeito, mas com autoridade no nome de Jesus, é uma vergonha a avareza do povo da nossa igreja, é uma vergonha. Sabe por que é uma vergonha? Porque o povo da nossa igreja era para estar fazendo tudo o que gente de fora da igreja está fazendo. Deus está mandando gente de fora da igreja vir dar dinheiro aqui, porque o povo daqui não dá. Isso é para vergonha de vocês. E por que eu falo de vocês? Porque eu peguei o meu salário, minha vida, pus tudo no altar de Jesus e falei, é tudo, eu não estou dando 10%, é tudo. E se eu não estou servindo de exemplo, é pior do que eu pensava. É uma vergonha isso. Ah, pastor, mas você está apelando por causa de dinheiro? Não é questão de dinheiro, é o coração. Porque dar ou não dar dinheiro denuncia as intenções do coração. Avareza é idolatria, gente. E eu só estou citando um caso, uma situação. A maioria das pessoas frequenta a igreja, mas não põe a mão para ajudar com nada, mas nem para tirar o copo quando acaba no final. E tem um monte de gente ralando aí, ó, trabalhando. Tem um monte de gente agora cuidando dos filhos de vocês. E a gente não trabalha junto, mas aí um dia fala, vou fazer. Aí daqui a pouco não faz mais. Aí faz um tempinho, daqui a pouco arruma uma desculpa, alguma coisa e para de fazer.
Esse tipo de fé não é uma fé que faz isso não. Esse tipo de fé leva o povo a ter uma obediência contínua. Doeu aí, irmão? Podia não ter nem batido, tá? Então dorme com esse barulho aí. Por último, disposição para obedecer detalhadamente. Uma coisa é obedecer imediatamente, uma coisa é obedecer continuamente, outra coisa é obedecer detalhadamente. Vixe, algumas carinhas ficaram magoadinhas comigo. Ficaram magoadinhos porque eu toquei na questão do dinheiro. Calma, estou mexendo no seu precioso, não se preocupe. Não quer dar, não dê, fique com a sua avareza. Fique em paz. Mas o que você está esperando da gente, pastor? Que você enfia a mão nesse seu bolso avarento e joga tudo na salva. É isso. É menos que isso, não é tudo. É tudo. Ou joga tudo. Pastor, mas eu vou ficar escandalizado. Pode ficar. Se você não sabe lidar com a generosidade, Jesus deu tudo, eu estou dando tudo. Se para vocês isso não é suficiente, paciência. Vamos lá. Disposição para obedecer detalhadamente. Sabe qual era o detalhe? O detalhe era assim, ó. 7 sacerdotes vão na frente, 7 sacerdotes com 7 trombetas, 6 dias, no 7º vai fazer a mesma coisa, e mais vezes, vai fazer 7, detalhadamente, todo mundo em silêncio, é no último dia, depois que toca a trombeta que todo mundo grita. Sabe o que é detalhe? É assim, passo a passo, você não pode errar um passo, não pode errar um passo, gente, vem pra cá, aí o povo vem, faz assim, aí faz. E aqui é onde a gente está falhando ainda, gente. Porque cada um é dono do seu destino. Cada um quer fazer do seu jeito. Eu acho que é assim que faz, eu acho que é assim que faz. Vocês não estão entendendo, ou não estão entendendo, ou não estão crendo a voz de comando do Senhor. Como sacerdote, como pessoa que tem a palavra da parte de Deus, eu venho com a instrução. Se vocês acham que o lado está errado, me ajuda a ajustar a vela. Mas não seja rebelde de ir para um lado um, outro para o outro. Eu acho que vocês concordam com isso. O barco tem que ir para um lado, e ele só vai se a gente remar todo mundo para o mesmo lado. Se alguém achar que o barco está indo para o lado errado, ao invés de fazer motim e remar para o lado contrário, chama e fala: eu acho que está errado. O caminho não é esse, o caminho é esse aqui, ó. Me convence em nome de Jesus que eu mudo. Mas se você não tem como me convencer do contrário, vem junto em nome de Jesus. Isso não é batalha para um homem. A terra prometida não é para Josué, é para o povo todo, estão entendendo? Esse negócio não é para mim. A história de Deus para essa igreja não é para mim, é para esse povo. E nós precisamos ir juntos. Nós estamos batalhando as batalhas do Senhor. Nós fomos chamados para conquistar esta cidade. E eu vou dar aqui mais uma prova de que Deus está nesse negócio, e de que o que eu tenho falado não é falsa profecia, e Deus está fazendo cumprir o que tem sido dito. Há pouco tempo atrás, desde o aniversário da nossa igreja, agora em março, eu venho falando para vocês, eu tenho um sonho de nós vamos comprar aquele terreno aqui da esquina, aqui de baixo, vira a esquina, vamos comprar. Vocês são testemunhas, amém? Passou uns dias para frente, eu comecei a mudar meu discurso. Nós vamos ganhar esse terreno, nós não vamos comprar, nós vamos ganhar, amém? Ali aquela área total tem 160 mil metros quadrados. Nós já ganhamos 53 mil metros quadrados. Agora, ou vocês vêm comigo, ou vocês fiquem no caminho, porque Deus vai levantar outras pessoas. Porque a terra vai ser conquistada. Eu quero saber quem são os soldados que vão junto. Porque a gente está num passinho de, será que é, será que não é? Deve ser um milagre só na vida do pastor. Aí tem gente que acha legal ver o que está acontecendo comigo. Tem gente que acha ruim. Mas por quê? Ganhou outro carro. Nossa, mas para que outro carro? Pergunta para Deus. Eu não comprei, eu ganhei, pelo amor de Deus. Vai reclamar para Ele, faz um jejum. Fala, por que o teu servo ganhou mais um carro e eu aqui sem nada? Vai, invejoso, fala com Deus. Ele me deu, eu não comprei. Se quando sair do meu bolso, aí você reclama. Fala assim, o pastor comprou mais um carro. Irmãos, eu já aprendi o segredo. Se eu quiser mais um carro, eu não vou comprar, eu vou orar. Já sei o caminho das pedras. Já levei minhas filhas para ver uma casa nova agora. Para quê, pastor? Porque eu
dinheiro. Já levei ela para ver. Falei, filha, você começa a abençoar aqui, ó, esse lugar aqui. Abençoa esse trem aqui. Eu sei que eu estou causando um incômodo em algumas pessoas por agir como eu estou agindo e pensar como eu estou pensando. Eu não tenho dúvida disso. Mas sabe o que é? Eu fui liberto, irmãos. Liberto de uma religiosidade que não me permitia experimentar o sobrenatural de Deus. Eu tenho ainda a minha mente iluminada com a palavra de Deus. Isso eu não negocio. Não negocio. Mas agora, meu pé pisou numa terrinha sagrada. Eu arranquei a sandália. Eu quero viver esse manto. Eu quero experimentar o poder de Deus, viver isso. E eu sei para o que Deus tem nos chamado. Mas tem gente que ainda está assim, será? Puxa, mas será? Comece a acreditar no que Deus está fazendo. E a hora que alguém fala assim, vamos levantar uma oferta para fazer não sei o quê. Irmão, você pega o seu relógio, arranca o relógio e dá. Pastor, você tem que fazer? Então faça. Para de mendicância. Pelo amor de Deus. Para de conversinha. Você acredita? Então vamos comigo. Você não acredita? Então você vai ficar só reclamando no caminho. Esse é o ponto que eu queria chegar. Se você tiver fé como essa, para conquistar o que Deus nos deu, você vai entender os projetos de Deus e você vai fazendo conforme Deus manda fazer. Se você não entende, olha, você vai ter um grande problema de andar com a gente. Vai porque você vai ver as coisas e você só vai conseguir reclamar. Porque você imagina o povo junto com Josué. Josué fala assim, pessoal, agora é o seguinte, nós vamos invadir Jericó e vamos vencer. Aí aqueles caras tipo Alisson, que só quer sangue, quer pegar a espada e lutar, já ficaram loucos, já começaram a afiar o facão, a molar a espada, já começaram a colocar armadura para a batalha. Josué fala assim, só que é o seguinte, sacerdote na frente, com o chofar, e nós vamos rodear a cidade, em silêncio, 6 dias, e depois a gente entra arrebentando? Não, depois a gente anda mais um dia, 7 vezes, e aí toca o chofar e a gente dá um grito bem forte, e aí as muralhas caem. Mas e a gente? É assim, a muralha vai cair primeiro, depois a gente entra e domina tudo. Mas antes disso é Deus agindo. Tem gente que não vai gostar. O que eu estou propondo todos esses dias, tem gente que não vai entender, tem gente que não vai gostar. Paciência. Eu estava muito preso, eu não podia viver esse tempo que eu estou vivendo, porque eu estava muito preso assim, eu preciso agradar todo mundo, eu preciso fazer com todo mundo precisa estar junto, todo mundo, e eu estou vendo o tempo inteiro na história do povo de Deus assim, vem um povo, fica outro, vem um povo, fica outro, um grupo se levanta, é motim, é rebelião, é não sei o que, mas quem está sendo chamado para fazer tem que ir para frente até realizar. Eu fui chamado para conquistar uma cidade. Eu não fui chamado para ser apenas pastor de uma igreja. Eu fui chamado para conquistar uma cidade, para ajudar pessoas necessitadas, para transformar histórias, para mudar o curso da história dessa cidade. Nada menos do que isso. Se tem povo de Deus aqui que acredita nisso, vamos juntos batalhar essa batalha, porque o Senhor tem nos dado essa Jericó, e nós vamos conquistá-la para a glória do Senhor. Aleluia. E se eu não acreditar, pastor? Senta e assiste, que o espetáculo vai ser grande. Vem povo da música, vem cantar comigo. Vamos cantar Josué, eu vim com Josué lutar em Jericó, e eu quero derrubar essas muralhas também. E a gente vai fazer um ato profético. Não, agora não. Talvez de noite, não sei. Não sei. Não. O trem é doido, irmãos. Vocês ficaram espantados com o negócio do terreno? Vocês imaginam eu como que eu fiquei? Perninha bambeou assim. Eu fui falar com a dona do terreno. São 3 irmãos, né? Aí o pessoal da BRZ, que já comprou o terreno lá da ponta lá, para fazer prédio, eles vieram aqui para comprar esse também. Aí ela me ligou, pastor, o pessoal da BRZ está aqui, trouxe um contrato e tal. Mas eu quero vender para vocês. Aí ela falou, eu vou tentar enrolar eles.
Você vem para a gente conversar. Falei, vou. Aí ela, para enrolar, o cara falou assim, ó, o seguinte, você me trouxe essa proposta, eu vou fazer outra. Eu quero a área do fundo toda para mim, quero tantos apartamentos no prédio, mais o valor que você vai me pagar, mais um negócio aqui na frente. Aí eles, tá bom. Refizeram o contrato, levaram o contrato. Aí eu fui lá, ela falou, pastor, está aqui o contrato. Me dá uma garantia que vocês vão comprar esse terreno. Me dá uma garantia que eu não vendo mais para eles. Eu quero vender para vocês, porque depois que você veio aqui contar o sonho de vocês, eu não consigo dormir sem sonhar com esse lugar sendo um lugar de abençoar vidas. Nem é crente. Me dá uma garantia. Eu falei assim, eu não tenho um centavo nem para pôr aqui na mesa. Eu vou fazer com uma senhora o que o meu avô fazia, e eu acho que o seu também devia fazer. É só o que eu tenho. Puxei um fio do bigode assim, ó, pus na mesa. Falei assim, eu só posso empenhar minha honra aqui, ó. Ela pegou o contrato na minha frente e rasgou assim, ó. 2 dias depois eu estava numa mesa com um homem que, quanto que você precisa, pastor? É tanto. Pode ir atrás do que tem que ser feito. Eu vou dar para vocês. Mas vocês não ficam acomodadinhos aí não, que a gente já ganhou um terreno de milhões, porque tem coisa para construir. Então vocês tratam de enfiar a mão nesse bolso de vocês. Vocês se convertam porque tem muito dinheiro para pôr lá. Então vocês tratam de ficar rico. O Alisson falou, ficando rico, quantos milhões você já dedicou? 1 milhão já é seu. Não, fechado. Ué, Deus vai contar com gente que tem dinheiro para fazer. Então você fala, Deus, me dá dinheiro que eu quero fazer. Alguém tem que dar o dinheiro, então põe na minha mão que eu quero dar. É muita coisa, gente. Não é só um templo gigante para milhares de pessoas. Tem um monte de projeto ali, projeto de educação, é projeto de ajuda em todo sentido. É muita coisa. Só que o Senhor nos deu Jericó. E essa muralha vai cair como? Vai cair porque Ele vai usar do poder dEle para fazer todas essas coisas. Você não está sentindo o cheiro já da vitória aí, ó? Você não está percebendo já o que Deus tem feito esses dias? Eu estou percebendo. Eu tenho visto na minha vida, algumas pessoas têm visto na minha vida. Para de ver só na minha vida, agora vê no que Deus está fazendo na comunidade. Igreja do Nazareno não vai mais poder ser chamado de Igreja Nazareno Portal Bordão. Vai se realizar Igreja do Nazareno, comunidade do bem. Agora é do bem. Agora é. Vamos mudar daqui, vai ser algo extraordinário. Já começa a fazer as malas, irmãos, porque já estamos indo em destino a isso. Quanto tempo mais a gente vai ficar aqui? Não sei, talvez o ano que vem inteiro ainda, não sei. Não sei quanto tempo a gente vai precisar para construir o que a gente tem que construir. Mas dentro em breve nós estaremos chegando numa parte que é necessária para cumprir com a missão de Deus. A questão não é ser uma igreja grande, a questão é ser uma igreja empoderada, para que o reino de Deus chegue com poder nessa cidade. Aleluia. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração aqui e já vamos cantar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós somos agraciados pelo Senhor. Nós somos vitoriosos no Senhor. Nós somos abençoados pelo Senhor. Tu tens nos chamado para uma obra gigantesca. Tu tens nos dado uma terra boa que mana leite e mel diante de nós. Nós seremos instrumento do Senhor neste lugar, luzeiro nesse monte de trevas. Nós abençoaremos muitas vidas. Nós transformaremos a história de muitas pessoas. Nós seremos instrumento do Senhor. Aleluia. Nós aceitamos esse chamado. Nós abraçamos essa comissão. E nós nos juntamos como exército do Senhor para pelejar as tuas batalhas, para seguir adiante e vencer as tuas guerras. Dá-nos a direção. Dá-nos sempre, Senhor, o próximo passo. Dá-nos a estratégia certa para vencermos e fazermos o que precisamos. Mas antes de fazermos qualquer coisa, que contemplemos o teu poder. Envia dos teus anjos, dos direcionadores, para que nós com temor vivamos com os pés descalçados, em nome de Jesus. Que cada um de nós aqui agora se comprometa contigo de ser parte deste exército que vai entrar, avançar, conquistar essa cidade.
e isso para a tua glória. Tu nos tem dado todas essas coisas para que o teu nome seja conhecido, para que vidas sejam alcançadas, para que histórias sejam transformadas, e ser assim para a glória do teu nome, como já tens nos mostrado no começo de tudo o que tu tens feito no nosso meio. Bendito seja para todo sempre. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.